Seja muito bem-vindo você que nos acompanha nessa série de aulas com base no livro de Salmos. Essa série de aulas que tem como tema principal o Deus que nos ouve e nos ensina. E a aula de hoje tem como tema mentalidades opostas. Muitas vezes entramos em uma espiral em nossas vidas com sentimentos e pensamentos que são assustadores e a gente nem sabe de onde vem. Como sair de uma espiral como essa? Como derrotar um inimigo tão imperceptível e assustador ao mesmo tempo? Muitas vezes a gente constrói uma mentalidade de que agir com o primeiro pensamento que vem em nossas mentes é o melhor caminho. O que temos aprendido com os salmos é que não só podemos variar os assuntos pelos quais oramos, como também devemos orar antes de agir. A oração é uma forma que temos para lidar com aquilo que nos assusta. E hoje trago uma lição poderosa sobre oração. E essa lição eu comecei a aprender no meu tempo de escola. Eu nunca fui um dos melhores alunos em nenhuma matéria na escola. A minha mentalidade e disciplina com relação aos estudos nunca foram dos melhores. Eu era do tipo de aluno que tentava dar um jeito para conseguir ser aprovado sem ter que me esforçar muito para estudar, sem ter que me esforçar muito para poder conseguir responder as questões nas provas. Na verdade, eu era um dos alunos que filava muito para poder passar. Foi então que eu conheci a Cristo, em um relacionamento pessoal com Ele, quando eu tinha 17 anos. Discípulos de Jesus pregaram o Evangelho para mim e tudo mudou na minha maneira com relação a como lidar com o estudo. Foi por causa de Cristo que no segundo semestre de 2001, que foi no período no qual eu retornei para a escola e eu já vivia uma vida cristã com base nas Escrituras, foi aí que eu parei de filar nas provas. Porque eu entendi que se Jesus Cristo estivesse no meu lugar, ele não faria isso. Mas Deus ainda queria me ensinar algo mais. Eu lembro que um dia os meus familiares foram para a igreja para conversar com o evangelista da igreja na época. E eles foram falar preocupados com minha postura em relação ao estudo, porque naquela época, naquele mesmo ano, eu iria fazer vestibular, ia prestar meu primeiro vestibular. E eu não estava tão dedicado quanto deveria estar para ser aprovado no vestibular. Então o evangelista marcou um tempo de discipulado comigo, me ensinou, me repreendeu biblicamente sobre como deveria ser a minha postura em relação ao estudo. Eu lembro como se fosse hoje, ele me mostrou Colossenses 3:23, onde a Bíblia diz: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Foi aí então que eu, por causa de Cristo, comecei não somente a deixar de filar nas provas, não somente a estudar para passar nas provas. Foi então que, nesse momento, que eu comecei a dedicar-me aos estudos. Uma das coisas que eu aprendi ao longo dos meus estudos, quando eu passei a estudar com mais empenho, foi um tema, uma matéria no português, um assunto de português chamado conjunção. Conjunção são palavras que, colocadas no texto, elas ligam duas orações. Elas ligam dois termos. O que vemos no início da tradução do texto que vamos estudar hoje é o poder da conjunção adversativa. A conjunção adversativa é composta por palavras como mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto. A conjunção
adversativa estabelece a ideia do contraste, da oposição, da composição entre duas orações. Na verdade, o que vamos buscar entender hoje é o poder da mudança de mentalidade. Em Salmo capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz: Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. No fim do verso 2, vemos que Davi expressa sua tentação em dar ouvidos a diversas vozes que estavam rondando sua cabeça. Essas vozes podiam ser internas ou literais, externas, que diziam que Deus nunca o salvaria. E na tradução do verso 3, esse versículo começa com a conjunção adversativa, mas. E é a partir dessa palavrinha que podemos entender quanto poder há em uma mentalidade oposta. Davi poderia muito bem olhar para toda essa situação de conflito, de crise em sua família e ficar se remoendo nas palavras que incentivavam ele a perder a sua confiança em Deus, a perder a sua esperança em Deus. E o que vemos é que ele decide ir pelo caminho totalmente contrário ao qual essas vozes estavam incentivando ele a ir. Tem um livro da nossa igreja chamado Mind Change, que significa mudança de mentalidade. Nele fala de uma forma lógica que podemos entender como funciona a nossa mentalidade diante dos desafios da vida, diante de crises como essa. Muitas vezes dizemos, por exemplo, eu confio em Deus, Ele é capaz de lidar com essa situação, mas esse problema está me levando a reagir assim. Quando pensamos dessa forma, nossa confiança em Deus, de fato, é menor do que o problema. Como Davi foi tentado a ouvir as vozes que diziam que Deus nunca o salvaria, ele foi tentado a ver o crescimento do tamanho dos seus adversários. O que vemos é que Deus espera de nós que comecemos a entender que a perspectiva de tudo que está ao nosso redor muda a partir do momento que mudamos nossa mentalidade sobre os assuntos. Tudo muda a partir do momento que começamos a ver da perspectiva do poder de Deus em atuar naquela situação. Assim, nós deveremos dizer: esse problema está me levando a reagir assim, mas confio que Deus é capaz de lidar com essa situação. A mudança de mentalidade agora passa a ver que Deus tem o poder para lidar com a situação, mesmo que você ainda esteja reagindo de uma forma que ainda não é satisfatória. Isso pode parecer apenas um jogo de palavras, mas para Davi não foi. Ele tinha consciência de que, na situação que se encontrava, de um conflito familiar, de uma crise em sua família, ele tinha de escolher por duas mentalidades. Qual mentalidade ele iria vivenciar? Essas mentalidades eram opostas, eram duas perspectivas diferentes e opostas uma da outra. Uma perspectiva era a perspectiva humana, que olhava para os seus adversários, fazia com que ele pensasse na multiplicação deles, no engrandecimento deles. A outra perspectiva é a perspectiva divina, que olhava para Deus como fonte de proteção, como a fonte de força e de elevação dos seus pensamentos.
Apesar da aparente derrota que as vozes queriam emplacar Davi, instigando ele a duvidar do apoio de Deus, ele escolheu dar atenção à perspectiva de Deus. E assim, vemos a palavra escudo que está nesse versículo ganhar um sentido. Essa palavra vem de uma palavra hebraica que literalmente significa escudo, mas que para Davi mostrava que no relacionamento íntimo que ele tinha com Deus, ele chegou à conclusão de que Deus poderia ser descrito como escudo, pois ele é quem o defenderia de um ataque de Absalão. Seria o próprio Deus que estaria o protegendo. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 3, a Bíblia diz: O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador, que me salva dos violentos. Da mesma forma, vemos no versículo 3 a palavra glória também ganhar um sentido. Essa palavra glória vem de uma palavra hebraica que significa glória, honra, glorioso, abundância. Vemos uma outra expressão que Davi ele tira de seu relacionamento íntimo com Deus, que descreve quem Deus é. Davi entendeu que a glória de Deus, que Deus seria a glória dele, pois é Deus quem renovaria o seu ânimo, sua força, dando a confiança que no resultado final ele alcançaria a vitória. Era Deus, era a glória de Deus atuando e lhe dando a vitória. Em Gênesis 15, versículo 1, a Bíblia diz: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Davi tinha certeza que, no fim das contas, Deus é quem sairia glorioso quando ele alcançasse a vitória sobre o seu adversário. E no mesmo verso, verso 3, vemos uma expressão: me fazes andar de cabeça erguida. Essa expressão também ganha sentido. Essa expressão vem de palavras hebraicas, duas palavras hebraicas, significa cabeça erguida, que é como se Deus estivesse dizendo: ei, levante a cabeça. Eu sou sua alegria. Eu sou suficiente para você. Então, vemos aqui 3 bênçãos de Deus a Davi em um momento difícil em sua vida, em um momento de crise em sua vida. A proteção de Deus a um fiel arrependido, a honra da vitória de um fiel arrependido, a alegria da suficiência de Deus de um fiel arrependido. Uma vez me perguntaram: você consegue ter experiências com Deus através da oração? Eu lembro que, na época, eu tinha um conhecimento teórico das Escrituras sobre esse assunto, pois já havia lido a Bíblia, já havia conhecido experiências de homens e mulheres de Deus sobre esse assunto. Mas ter uma experiência com Deus, naquela época, eu fiquei inseguro em responder que sim. E o que vemos nesse versículo é o poder de uma experiência com Deus através da oração. É construir uma confiança em Deus que realmente tinha um significado para a vida. Não é somente um conhecimento teórico da coisa. Davi pôde provar dessas 3 bênçãos
em sua vida, porque ele teve fé. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos até receber o favor de Deus porque ele é bom, mas não construiremos uma intimidade, uma aproximação com Deus sem fé. Uma conclusão que eu chego desse versículo é como é bom ter um relacionamento com Deus dessa forma. Eu queria incentivar você a construir uma intimidade com Deus dessa forma. Em Salmo capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz: Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Pausa. Davi confiava no poder da oração. Por isso ele expressava a confiança em Deus, porque tinha certeza que a partir do momento que ele orasse sinceramente, Deus o responderia. A forma como Davi orou nessa situação de conflito familiar, dessa crise na família, foi em voz alta. Isso nos mostra que somos livres para orar a Deus da forma que o momento exigir. Como demonstração de quem nós somos ou de como estamos nos sentindo, temos a liberdade dada por Deus para orar a Ele, seja em voz alta, seja em silêncio, seja prostrado, seja em pé, seja olhando para o céu, seja nem olhando para o céu. Enfim, se você precisar orar em voz alta, ore. Muitas vezes esquecemos de orar em momentos difíceis. A crise está alcançando a nossa vida e a gente não ora. A gente quer agir, queremos receber conselhos de alguém com aquela dica salvadora, mas o que vemos Davi fazer é ele não foi primeiro por esse caminho. Se você observa a vida de Davi, ele não resumia somente a uma questão de ou eu busco a ajuda dos meus amigos ou eu faço oração. Não era nenhum ou outro. Não era assim. Pelo contrário, um acompanhava o outro. Pois Deus usa homens como instrumentos para alcançar o seu propósito. Se temos um relacionamento com Deus, devemos ter a confiança de que Ele nos ouvirá graciosamente em um momento de crise, e Ele tem a capacidade de nos ajudar a lidar com a situação. As respostas de Deus às nossas orações mostram a graça de Deus atuando em nossas vidas. E o perigo que corremos quando se trata desse assunto, oração, em momentos difíceis, em momentos de crise, é de não lembrar que em outro momento Deus atuou graciosamente em nossas vidas através da oração. Você deve se esforçar para se lembrar da graça de Deus atuando em sua vida sempre. Podemos e devemos olhar para o passado como um marco de que Deus agiu. E Ele é o mesmo que tem poder para agir no presente e no futuro. Por fim, vocês devem ter notado que o tom da adoração a Deus na oração de Davi aumentou. Os versos 1 e 2 têm um tom de oração. E no fim vem a palavra pausa, no verso 2. Essa palavra significa no hebraico um chamamento, um chamado a aumentar o tom da adoração. Nos chama a crescer em nossa entrega. E no fim das contas, a gente volta a ver essa palavra pausa no versículo 4.
o tom da adoração já aumentou e somos chamados a aumentar o nosso tom da adoração ainda mais nos versículos 3 e 4. O que podemos aprender sobre oração quando estudamos Salmos capítulo 3, versículos 3 e 4? Primeiramente, precisamos aprender a olhar para nós mesmos quando se trata da oração. Precisamos aprender a identificar como a nossa mente está habituada a agir. Estamos habituados a olhar mais para o poder de Deus ou mais para as circunstâncias? Ore a Deus e peça ajuda dele para que você possa ter uma clareza quanto à forma que você está habituado a pensar. Construa um relacionamento íntimo com Deus, a ponto de que você possa ver claramente a bênção de Deus atuando e você possa dar nomes a essas características que descrevem quem Deus é para você. Davi nos mostrou com sua vida de oração que a bênção de Deus atuou em sua proteção, honra e alegria na suficiência de Deus. Busque discernir quais características de Deus têm sido reveladas a você. Você pode até se acostumar a orar sem fé e receber as bênçãos de Deus, porque Ele é bom. Mas esse não deve ser o objetivo de suas orações. Ore a Deus para que você possa aproximar-se dele cada vez mais com fé. E faça algo que possa servir como um marco de que Deus já agiu em sua vida em alguma determinada situação. Talvez você possa ter um caderno de orações onde você anota quando você começou a orar por uma determinada causa e quando você alcançou em Deus essa causa por meio da oração. O importante é que você sempre esteja lembrando da graça de Deus atuando em sua vida. Você consegue perceber seu crescimento espiritual através da sua oração? Você tem visto a sua adoração, se sua adoração tem crescido quando você ora? Mesmo em uma situação que seja difícil, uma situação de crise familiar, pare para prestar atenção nisso. Se você não tem crescido em sua adoração a Deus, se você não tem crescido espiritualmente por meio da oração em um momento de crise, ore a Deus para que você possa crescer em adoração a Ele, mesmo em uma situação difícil, mesmo em uma situação de crise. Eu espero ter ajudado você e aguardo você na próxima aula.